Tamborete? Além da bateria. Adassa, vou roubar um tamborete teu. Aqui, Márcio. Não tem Ô, homem mais. desastrado. Não tem mais coisinha da anotação. O Gustavo tá pegando lá dentro. Eu não achei não mais. Agora sim. Pronto. Juniores. Não tem. Tá distribuindo, Saí tá distribuindo. Sim, senhora. Calma que todos os juniores vão receber. Vozinha. Saudade, vó Elza. Sávio, Alice. Alice também. As crianças lá atrás receberam? Pronto. E o seu, Sarinha, que eu não lhe vi pegando? Acabou as canetas? Olha só. Pronto. Vamos fazer nesse momento aquele momento do culto que nós chamamos de oração de contrição. É aquele momento em que a igreja se coloca na presença do Senhor, em que nós reconhecemos quem Deus é e quem nós somos. Na presença do Senhor, então, nós confessamos os nossos pecados e pedimos a Ele que fale ao nosso coração. É aquele momento em que nós nos preparamos para a pregação da palavra. Vocês não estão discretos. Aquele momento que nós preparamos o nosso coração para a pregação da palavra. Então, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor, pedindo que Ele nos perdoe, reconhecendo a sua grandeza, a sua santidade e a nossa pequenez. Oremos todos. Senhor nosso Deus, nós somos Teus filhos e estamos diante de Ti. Nós estamos agora, Pai, para reconhecer a Tua grandeza, Tua santidade, Teu poder, Tua majestade, a Tua formosura. Tu és um Deus bom, justo e fiel. És um Deus de graça, de misericórdia. Tu és um Deus generoso, gentil, que não nos trata conforme os nossos pecados, mas se lembra de que nós somos pó. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus tão alto e poderoso, tão santo e tão sublime, e ainda assim se importa conosco. Ainda assim estende a Tua mão para nos tocar. Não importa o quão baixo nós estejamos, o quão pecadores nós somos, Pai, o Senhor não nos ignora. Senhor, nós queremos nesse momento confessar o nosso pecado. O pecado que nós cometemos individualmente, nas nossas vidas particulares. Os pecados, Pai, que nós cometemos por omissão daquilo que nós devemos fazer e não fazemos. Queremos confessar e nos arrepender também dos pecados, Pai, que nós cometemos como igreja, coletivos, daquilo, Senhor, que nós deveríamos ser mais excelentes e ainda não somos. Nos perdoa, Senhor. Nos ajude a ser cristãos melhores, igreja melhor, para a Tua glória, Pai. Abrimos o nosso coração, nos submetemos à Tua vontade. Senhor, nós nos sujeitamos a Ti, quebrantamos o nosso coração, constrangemos ele na Tua presença para Te pedir, Pai, que fale conosco no nome de Jesus. Amém e amém. E nesse momento nós vamos fechar aquela porta. Tem uma criança entrando? Já pode ir para a salinha, meu amor. A salinha está aberta, mas ela não me escuta, ela está me ignorando, tudo bem. Pronto. Eu vou
pedir ao irmão Nascimento que já feche essa porta, irmão Nascimento, que agora a gente vai começar o momento da palavra. Eu gostaria de convidar o pregador desta noite, o seminarista Natan. Como todos sabem, Natan é seminarista da nossa igreja. Ele passou um período no internato, está de volta conosco por um tempo e trará a mensagem desta noite. Posso garantir que ele se preparou muito, estudou muito. Foi um mês de nervosismo, mas está aqui com coragem. Vamos orar pela vida do servo do Senhor, então. Bendito seja, Senhor, nosso Deus. Deus que chama, Deus que capacita. Pai, nós colocamos agora diante de Ti o Teu filho Natan, como um instrumento em Tuas mãos, Pai, que embora ainda seja um seminarista e no primeiro ano, teve coragem de assumir esse desafio e trazer a mensagem para a Tua igreja nesta noite. Então usa o Teu servo, Pai, fala conosco através dele, que tudo aquilo que ele estudou e se preparou, Pai, possa vir com naturalidade. Tira todo o nervosismo, Senhor, toda angústia, e que ele possa ser cheio, não apenas do conhecimento, que isso ele já recebeu, mas da graça, para comunicar com ousadia aquilo que o Senhor já falou ao seu coração. No nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, graça e paz. É uma alegria estar mais um domingo aqui, domingo, dia do Senhor. E hoje, de uma maneira bem inesperada, eu confesso que quando o Guilherme ele me chamou para pregar no domingo, eu fiquei bastante nervoso. Eu disse, rapaz, Guilherme está doido. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu tinha feito em um devocional que eu já tinha tido e fui ministrar ali na igreja do Avivamento Bíblico, mas aqui nessa igreja é a primeira vez e também uma baita responsabilidade, porque a gente tem aqui conosco um professor de homilética, de pregação e de hermenêutica também. Mas eu escutei, aceitei o desafio, estou aqui e é isso. Queria que os irmãos abrissem aí a Bíblia de vocês na carta aos Filipenses, continuar a nossa série de pregações na alegria e na palavra. Filipenses 3, leremos o capítulo todo. Filipenses capítulo 3. Antes de lermos esse capítulo, eu vou contar uma breve história para introduzir os irmãos. Um famoso atleta de atletismo lá da Grã-Bretanha, ele foi um importante atleta que representou o seu país. Ele nasceu em 1902 na China, onde seus pais eles eram missionários escoceses. Desde pequeno, o seu nome era Eric Liddell. Desde pequeno, ele tinha uma fé sólida. A gente via, os seus pais viam, as pessoas ao seu redor viam a sua capacidade não somente no atletismo, mas também ao carregar a sua fé. E ele acreditava que os seus talentos, a sua capacidade de correr, não era apenas um simples talento. Ele também acreditava que era um dom do Senhor. Então ele usava esse talento seu de correr para glorificar também o Senhor. E ele se destacou nesse esporte especificamente, nos 400 metros e nos 100 metros rasos. Ele se destacou bastante no ano de escola e de universidade também. E em 1924 ele foi chamado para representar o seu país nas Olimpíadas. Ele tinha muita capacidade. Ele era um menino extremamente bom no que fazia. Então, viram a capacidade dele e chamaram para competir nas Olimpíadas.
nessa Olimpíada em questão, ele chegou a ganhar uma medalha de ouro nos 400 metros. E ele chegou a bater o recorde mundial daquela época. Entretanto, o maior impacto da sua vida não foi essa medalha de ouro, por incrível que pareça. E a sua história ela não acabou ali, ela não terminou ali. Após as Olimpíadas, Liddell, o Eric, ele poderia seguir sua carreira esportiva com muita fama. Ele tinha acabado de ganhar uma medalha de ouro. Ele poderia ser alguém muito famoso pelo que ele fazia. Entretanto, depois dessa Olimpíada, Deus chamou ele para ir para a China. E a China, ela não estava passando por um momento fácil naquele momento. Estava tendo guerra civil, guerra lá no país, e havia também muita perseguição. Então, o Eric, ele renunciou tudo aquilo que tinha. A fama que ele poderia ter, o dinheiro que ele poderia ter. Ele renunciou tudo isso e foi fazer missões na China. Em 1943, em plena Guerra Mundial, ele foi preso. Eric foi preso e foi colocado num centro de tortura e tudo mais. E em 1945, Eric Liddell ele morreu no campo de concentração. Eric Liddell, segundo as nossas justiças, segundo a nossa visão, ele foi completamente louco em decidir renunciar tudo aquilo que ele tinha. Ele renunciou fama, renunciou dinheiro, renunciou tudo que tinha para cumprir o ídolo do Senhor, o seu chamado. E ele morreu fazendo isso. Mas o chamado do Senhor, o chamado irresistível, alcançou a sua vida. Ele não teve medo algum. É provável que em alguns momentos ele realmente tinha ficado muito nervoso, mas ele sabia o motivo pelo qual ele estava naquele país e estava sofrendo por amor ao Senhor. Então ele largou tudo e obedeceu a Deus. E eu levo a reflexão aqui para a gente também. Será que nós teríamos essa mesma disposição e essa mesma coragem de largar tudo e obedecer ao Senhor? Muitas vezes, eu confesso, você também deve saber que nós o desobedecemos por muito menos. Infelizmente, nós temos atitudes como essa. E continuando a nossa série de mensagens, Alegria Inabalável, eu convido os irmãos para abrirem comigo e ler, já devem estar aberto aí, né? Ler o capítulo 3 da carta aos Filipenses. Leremos o capítulo inteiro. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós aqui somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser reencontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas é que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo
para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já teria alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já disse repetidas vezes, agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao corpo glorioso. Ore comigo. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, em mais um domingo. Agora, neste momento, para ouvir, Senhor, a exposição das suas Escrituras. Que o Senhor venha, nesse momento, exortar os nossos corações e que essa palavra ministrada não venha ser apenas aquilo que eu preparei e aquilo que eu vou dizer, mas que seja o Senhor falando através de mim. Que as minhas palavras, Senhor, que as minhas palavras sejam as suas, Senhor. E eu te agradeço por mais uma oportunidade. Venha exortar os nossos corações e ministrar aquilo que o Senhor quer e como o Senhor quiser. O tema a qual foi escolhido para essa pregação é a alegria pela vocação. E essa carta, como já foi dito aqui em muitas outras ministrações do pastor, ela foi escrita por Paulo em mais ou menos no ano 60 ou 62 depois de Cristo, quando Nero ele ainda era um imperador. A igreja de Filipos ela tinha mais ou menos 10 anos de fundação, quando o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta. E um dos principais motivos pelos quais ele escreveu era para, principalmente, agradecer pelas ofertas que os irmãos de Filipos eles enviavam ao Papa. E ela também trata alguns assuntos eclesiásticos, trata de assuntos teológicos, porém, se a gente pudesse resumir essa carta aqui em uma única palavra, a gente sem dúvidas poderia resumir ela na palavra alegria. E é irônico pensar que alguém falaria para os outros sobre alegria estando num momento muito difícil. Paulo ele estava preso, estava prestes a morrer quando ele escreveu essa carta, mas ele resolve falar e exortar os irmãos de Filipos à alegria. Isso é bem irônico da gente pensar, mas isso não significa que o autor ele gostava de sofrer ou gostava de sentir dor. Ele não era masoquista, mas ele sabia que toda dor, todo sofrimento tinha motivos bem mais valiosos do que os problemas. E nas ministrações anteriores que o pastor deu, a gente viu a alegria pela igreja, a alegria pelo sofrimento, a alegria por Cristo, a alegria pelo discipulado, e agora nós veremos a alegria pela vocação. Paulo, nesse momento, ele está alertando os irmãos de Filipe, os irmãos filipenses, que há um perigo eminente lá naquele momento. Ele também usa uma figura de linguagem de uma corrida, a qual a premiação final é o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E se nós pudéssemos resumir esse texto em uma única frase, a grande verdade eterna que ele nos apresenta é que Cristo é o centro da vocação. Cristo, ele é o centro da vocação. E você pode me perguntar, mas Natan, o que a vocação ela exige? Quais são as exigências que Paulo ele vai apresentar aqui nesse texto para o cumprimento da vocação? Para responder essas perguntas, nós temos aqui o primeiro ponto. O que a vocação exige? O primeiro ponto é, a vocação exige cuidado. E aí você pode me perguntar novamente, mas eu tenho que tomar cuidado com o que, Natan? E Paulo ele vai trazer, especificamente nesse trecho aqui, alguns motivos que nós devemos ter cuidado.
Em primeiro lugar, cuidado pela igreja. Leia comigo aí o verso 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. É interessante que Paulo ele inicia esse verso motivando os filipenses com o tema básico dessa carta, que é para eles se alegrarem. E é interessante que ele não diz apenas que normalmente eles se alegrassem, mas ele diz que se alegrem no Senhor. E essa é a verdadeira alegria de cada cristão. Não é alegria por coisas qualquer. Não é qualquer alegria, mas é uma alegria cristocêntrica. Uma alegria que é apenas no Senhor. E a alegria do cristão ela não é centrada nos problemas, nas circunstâncias, mas ela é centrada unicamente em Jesus Cristo. E é interessante que Paulo ele usa um relevante método pedagógico aqui nesse momento, para ensinar os irmãos. Ele diz: escrever novamente essas coisas não é cansativo para mim. É interessante que a repetição, não sei se tem algum professor aqui, mas é um importante método de ensino. Cada vez que a gente repete mais os alunos, mais as pessoas que estão ouvindo, elas aprendem melhor, elas absorvem melhor aquilo que estão ensinando. E é interessante que Paulo ele se utiliza desse método pedagógico para ensinar os irmãos. E isso mostra que Paulo ele não estava preocupado, ele não amava e orava ele só não amava e orava pelaquela igreja, mas ele também se preocupava com o aprendizado dela. Ele se preocupava verdadeiramente com aquela igreja. E ele sabia e também percebia os perigos eminentes que aquela igreja estava enfrentando. E o apóstolo Paulo ele não demonstra amar aquela igreja não somente com um sentimento, mas ele demonstrava amar aquela igreja também com ações. E ao ponto dele se preocupar com o aprendizado dos irmãos e fazer que eles realmente tomassem cuidado. O cuidado pela igreja de Cristo, meus irmãos, talvez seja algo muito ignorado por nós. E é verdade que muitas vezes a gente pensa em apenas nos proteger dos perigos e acabamos esquecendo dos irmãos que estão na igreja. Por vezes a gente pensa só no nosso bem-estar e às vezes esquecemos que nós também fazemos parte do corpo de Cristo e os irmãos que correm perigo também nos colocam em perigo. Então, é necessário que nós tomemos cuidado pela igreja. No cumprimento da vocação, é necessário que a gente não tome cuidado apenas por nós, mas a igreja como um todo, o corpo de Cristo como um todo. A gente deve parar de nos importar apenas com os nossos desejos, apenas de nos importar com o nosso bem-estar. A gente deve importar também em tomar cuidado pela igreja do Senhor. Aquele mesmo irmão que por vezes nós ignoramos, aquele mesmo irmão que por vezes nós o julgamos por ter cometido algum erro, aquele mesmo irmão que a gente despreza por ter errado em algo, esse mesmo irmão necessita do seu cuidado também. Nós devemos parar de nos importar apenas com nós mesmos. Nós devemos tomar cuidado pela igreja do Senhor. Não desprezar os irmãos, mas ajudá-los. Isso é necessário. E muitas vezes nós não nos preocupamos de ajudar os irmãos. Muitas vezes a gente faz totalmente o contrário. A gente faz comentários fajutos e desprezíveis que apenas prejudicam o irmão que está passando por alguma dificuldade. Mas é dever nosso ajudar os irmãos que também estão fracos na fé. É dever nosso também zelar pela igreja do Senhor.
é necessário que a igreja do Senhor venha lutar pelos cuidados, pelos perigos, mutuamente, para que eles venham ser enfrentados pela igreja, não só por um ou por outra, mas a igreja do Senhor deve zelar pelo seu próprio povo, que é a igreja de Cristo. Mas esse não é o cuidado que nós devemos ter pela igreja, mas nós também devemos ter cuidado, tomar cuidado com os perigos externos. Veja aí comigo o verso 2. Paulo vai dizer: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Veja, se em primeiro lugar o apóstolo Paulo ele alertou sobre o cuidado da igreja, pela igreja, agora ele alerta a igreja de Filipos contra os perigos externos. É interessante que ele vai alertar a igreja de Filipos, escrevendo nesse versículo aqui, utilizando de um verbo grego por 3 vezes. Esse verbo grego, que é acautelai-vos, no grego ele é blepet, que significa acautelai-vos. Esse verbo por si só ele já tem um peso enorme, mas Paulo ele resolve utilizar ele por 3 vezes, o que isso torna a frase também bem mais forte. Então, Paulo ele tem em mente, ele não faz um alerta qualquer. Paulo ele alerta verdadeiramente aquela igreja. E ele sabe que o perigo que eles estão enfrentando não é um perigo qualquer. Os inimigos da igreja não eram simples pessoas mal intencionadas. Os inimigos da igreja de Filipos eram pessoas que estavam querendo implantar na mente dos irmãos uma falsa doutrina. Doutrina essa que exigia a circuncisão como requisito para a salvação. Esses eram judaizantes. Eles acreditavam que não era necessário apenas a graça do Senhor, mas eles acreditavam que também precisava de uma ação humana, que era a circuncisão. William Hendrickson, ele disse que Paulo nesse momento ele não tinha em mente não tinha em mente 3 inimigos diferentes, mas ele tinha em mente um único inimigo. E inimigos esses que Paulo já tinha alertado na Epístola de Gálatas. E esses inimigos, como já disse, eram os judaizantes. Veja que ele se refere a esses falsos mestres como cães. E às vezes a gente pode até pensar, porque hoje em dia o cachorro ele é tido como o melhor amigo do homem. O cachorro é um objeto de estimação, é um pet. Tem até pessoas que se chamam de pai de pet, mãe de pet, por aí vai. Mas nesse tempo, o cachorro ele não era tido como um animal fofinho e bonitinho, não. O cão ele era tido como um animal imundo. Animal esse que vagueava pelas ruas, procurando pessoas para tragar e caçava aos latidos e tudo mais. E é interessante que os judeus eles utilizavam desse adjetivo cão para se referir aos gentios. E consideravam eles como indignos e abomináveis. Então, o verbo utilizado, esse adjetivo utilizado aqui por Paulo, não era um elogio, não. Então, os judeus eles se utilizavam como algo realmente abominável, algo imundo. Paulo ele utiliza desse adjetivo para se referir aos falsos mestres, eles que ficavam vagueando pelas igrejas gentias para tragar as pessoas e chamarem para fazer parte de suas falsas doutrinas, do seu modo de pensar e do seu modo de viver. Os judaizantes eles também eram falsos, maus obreiros, que em vez de cooperarem pelo bem da igreja, pela boa causa do evangelho, eles a prejudicavam constantemente. Paulo ele também vai citar sobre a falsa circuncisão. Ele vai se utilizar de um termo grego que não fazia jus à circuncisão como um ritual sagrado. Mas ele utiliza o verbo aqui, o verbo grego, essa palavra grega, para se referir a apenas mutilação. Apenas mutilação, não como um ritual sagrado. E eles também, os judaizantes, eles atacavam pela base que era a salvação pela graça de Deus.
eles acrescentavam nessa doutrina que a salvação não era apenas pela graça do Senhor, mas também por esforço humano, porque dependia também da circuncisão. Então colocaria aí em pé de igualdade a unção humana e a graça de Deus. Isso já aí é muito errado. E a gente, ao perceber, ao ver essa situação, ao ver os judaizantes, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que não se distancia muito da nossa realidade. Não se distancia muito. Existem falsos mestres hoje em dia também. Lobos em forma de pele de ovelhas. Pessoas que andam por aí tentando tragar as pessoas com suas falsas doutrinas, com seus falsos ensinos. E eles costumam tirar o foco que deveria ser Cristo e colocar o foco nas coisas terrenas, como a teologia da prosperidade, como colocar o foco em coisas terrenas, como dinheiro, bem-estar, popularidade, fama. E eles tiram o foco que deveria estar na cruz de Cristo, que deveria estar em Cristo, e colocam em coisas fúteis, que de nada acrescentam à salvação. Eles deixaram o verdadeiro Deus de lado e criaram seus próprios deuses. Eles têm rituais religiosos que não valem de nada, que por vezes estão dentro de quatro paredes, em templos, pregando, talvez cantando músicas com letras bonitas, quando na verdade, talvez pastores que se dizem chamados por Deus estão tirando dinheiro dos irmãos e nada se importa com o bem da igreja. Os seus próprios rituais, é como Paulo está falando, não são guiados por Deus ou ministrados pelo Espírito Santo, mas são rituais motivados pelas forças malignas do inferno. Esses são os falsos mestres que procuram tragar pessoas por aí. É certo que seus argumentos, as suas falas, elas são realmente chamativas. São realmente, nos trazem atenção, mas quando na verdade são nada mais nada menos que mentiras contadas. Nós, meus irmãos, devemos tomar cuidado com eles. Seus discursos são chamativos e parecem fazer sentido por um momento, mas é verdade que se a gente, mesmo que estivermos numa igreja bíblica e saudável, se a gente não estiver firmado nas Escrituras, a gente está sujeito a cair facilmente nesses argumentos. E eu levo a reflexão para a gente: em que nós estamos firmados? Que tipo de cristãos nós estamos sendo? Será que os nossos pés estão firmados na rocha? Será que os nossos pés estão firmados na areia, que facilmente o vento e a tempestade levam? E facilmente argumentos entram na nossa mente, ao ponto de a gente cair como tirar 12 de criança. A gente deve tomar cuidado com os perigos externos. Em terceiro lugar, Paulo ele vai apresentar aqui um terceiro motivo para a gente tomar cuidado, que é com os perigos internos. Veja aí comigo do versos 3 ao 7. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos nenhuma confiança na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda
por causa de Cristo. Você pode prestar atenção que quando Paulo ele vai se referir pelo cuidado pela igreja, com o cuidado com os perigos externos, ele vai resumir isso em apenas 2 versículos. Mas veja que Paulo, quando vai se referir aos perigos internos, ele vai citar do 3 até o verso 7. Então ele alerta sobre esse versículo, sobre esse perigo interno, em 5 versos. E isso já diz muito sobre a relevância do perigo interno. Os perigos que mais afetam a igreja do Senhor, na maioria das vezes, não são os perigos externos, não são esses falsos mestres, mas o que mais afeta, muitas das vezes, são os perigos do próprio coração, ou seja, os perigos internos. Os perigos que mais nos fazem cair, não são os nossos inimigos de fora, seja eles ateus, pessoas que falsos mestres e por aí vai, mas os perigos que mais nos fazem cair, muitas das vezes é o nosso próprio interior. Os nossos piores inimigos, muitas das vezes, somos nós mesmos. E o apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo, no verso ele deu 3 características para definir os nossos inimigos externos. Mas agora, nesse momento, ele vai dar 3 características que definem o povo de Deus. Ele vai dizer: o povo é movido pela adoração pelo Espírito, que se gloria em Cristo e de forma alguma confia na carne, na sua própria carne. E Paulo ele coloca em contraste nesse momento a sua vida em contraste com os judaizantes, os inimigos dessa época, desse momento específico. Inimigos esses que confiavam em si mesmos para obter a salvação. Como disse anteriormente, confiavam também como pré-requisito a circuncisão para ser salvo e alcançar a salvação. Entretanto, na verdade, a circuncisão em si não era algo errado nessa época, mas os judaizantes eles faziam isso com intenções totalmente erradas. Eles acreditavam que só por fazer isso já estavam garantidos com a salvação de Deus, mas não era bem assim. Eles se tornavam, como Paulo disse anteriormente nesse texto, ele vai dizer: o que vocês estão fazendo não é a verdadeira circuncisão, mas é apenas um ato de mutilação. Vocês apenas estão arrancando um pedaço do seu corpo. Ou seja, o que vocês estão fazendo é inútil, não serve de nada. E isso já nos traz, meus irmãos, que o verdadeiro culto ao Senhor, ele deve ser movido pelo Espírito. Uma vez que isso não acontece, não passa de rituais banais, como a mutilação. Os judaizantes, eles tinham em mente que as suas atribuições os tornavam mais importantes ao ponto de confiarem em si mesmo, confiarem na sua própria carne. Porém, o apóstolo ele vai fazer um contraste aqui. Meu amigo, se vocês têm motivo para se gloriar em si mesmo, eu tenho mais ainda. Eu tenho mais notícias que vocês. Eu fui circuncidado no 8º dia de vida, sou pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele sabia, o apóstolo Paulo sabia que as suas atribuições, aquilo que ele tinha como capacidade, tudo que ele tinha era realmente admiráveis. Mas ele também sabia que o seu coração também era enganoso. Paulo, ele sabia que a sua carne era perversa. Então, confiar na sua própria carne era caminhar em direção ao precipício, prestes a cair. É interessante que o mesmo Paulo, que tinha essas atribuições incríveis, que ele falou aqui, ele vai dizer: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é bem o que eu desejo, mas o mal
que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ele vai dizer mais à frente: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Esse, meus irmãos, talvez seja o nosso maior perigo. A luta contra a carne, ela é constante. O nosso espírito milita contra ela diariamente. Por vezes, nossos inimigos externos se tornam fichinhas quando comparados aos nossos inimigos, ao nosso interior carnal. O nosso orgulho, muitas das vezes, é o maior motivador para confiarmos na nossa carne. Muitas vezes a gente age como os fariseus, que se gabavam com suas atribuições, com aquilo que eles eram, com aquilo que eles tinham. Achamos que por nascer, talvez em um berço evangélico, faz da gente verdadeiro cristão. Às vezes, talvez por fazer parte de uma família que é evangélica, faz da gente ser um verdadeiro cristão. E por vezes nós achamos que por ter um cargo aqui na igreja, por ter uma atribuição aqui na igreja, por fazer parte de algum departamento, a gente pensa que por causa disso a gente é um verdadeiro cristão. Mas possa ser que não é nada disso que esteja acontecendo conosco. E por vezes nós achamos o importante é que tenhamos verdadeiros cargos e cargos influentes na igreja. E na verdade, a nossa vida está sendo completamente diferente daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos cantando aqui dentro da igreja. Cargo nenhum aqui na igreja, atribuição nenhuma aqui na igreja vai fazer você ter um verdadeiro cristão. A sua vida cristã, a sua vida cotidiana é que vai mostrar se você é um verdadeiro cristão ou não. Eu não quero saber se você faz parte de um ministério, eu não quero saber se você é líder de alguma coisa, se você é diácono, eu não quero saber nada disso, porque isso não importa. Eu quero saber o que nós temos feito quando ninguém está vendo. Eu quero saber o que você está fazendo quando a sua esposa e o seu esposo não estão te vendo. Eu quero saber o que você está fazendo quando os seus pais estão longe. O que será que nós temos feito quando não temos a visão das pessoas? Como será que está sendo a nossa vida com Deus? Como será que está sendo o nosso relacionamento com o Senhor? Entendam, nós devemos ter em mente que o verdadeiro culto ao Senhor não é algo de momento, mas é algo constante. Não é apenas um culto aqui no templo, mas é um culto diário, uma entrega diária ao Senhor. E eu levo a reflexão novamente. Será que a nossa vida tem sido realmente um culto ao Senhor? Ou será que a gente está sendo crente apenas aqui dentro da igreja? Se isso estiver acontecendo, meu irmão, se arrependa, porque o seu culto está sendo apenas um ritual banal. O seu culto não passa de apenas uma automutilação. Não é uma verdadeira adoração ao Senhor. Fica parecendo um ritual sem sentido. Devemos ter em mente que a pessoa de Cristo, ela é mais importante do que qualquer outro cargo, do que qualquer outra atribuição. É mais importante do que qualquer outro ritual. A pessoa de Cristo, ela deve ser o centro do nosso culto. A pessoa de Cristo deve nos motivar a viver uma vida cristã verdadeiramente digna e verdadeira. É sobre Cristo. Ele é o nosso maior presente. E aqui eu levo a primeira aplicação para os irmãos. Se você é um vocacionado, você é um cristão, saiba que você tem também que tomar cuidado
com os perigos eminentes. Não pense apenas em si mesmo. Não pensem apenas em nós mesmos. A gente deve tomar cuidado também pela Igreja do Senhor, porque os mesmos perigos, os mesmos lobos que podem nos tragar, podem tragar também o irmão. Isso também não vai prejudicar somente o irmão, vai te prejudicar também, porque ele faz parte do corpo de Cristo. Cuidado, meus irmãos, com os perigos internos do nosso coração. A gente costuma constantemente colocar os problemas, a culpa no diabo. Mas muitas das vezes, a causa dos problemas é você mesmo. Não é apenas o diabo, mas o seu interior também te faz cair. O nosso orgulho faz-nos pensar que diariamente, por nossas atribuições, a gente tem mais crédito com Deus do que qualquer outra pessoa. Saiba que você está sujeito a cair. Eu estou sujeito a cair como qualquer outra pessoa, como qualquer outro irmão. E, meus irmãos, que o nosso culto ele venha a ser não apenas um culto aqui no templo, mas uma entrega diária, todos os dias, uma entrega verdadeira. Que a nossa adoração, meus irmãos, não venha a ser como simples rituais, mas uma completa entrega ao Senhor. Que a gente venha considerar as nossas atribuições, aquilo que não é necessário como perda. Porque o nosso verdadeiro foco, meus irmãos, o nosso verdadeiro alvo, não é as nossas atribuições, não é aquilo que a gente tem, não é aquilo que a gente é, mas o nosso verdadeiro alvo é Cristo. Esse deve ser o centro de todas as coisas. Ele que nos deu os dons, Ele que nos deu os talentos, Ele que nos deu a própria vocação. E é a Ele que nós devemos entregar todas as coisas. Que a nossa vida venha a ser realmente uma entrega diária ao Senhor. A pessoa de Cristo é mais importante do que qualquer outro ritual. Devemos pensar. E aqui eu já vou em direção ao segundo ponto. Se em primeiro lugar a vocação ela vai exigir cuidado, ela também vai exigir renúncia. E a vocação ela exige renúncia. E a renúncia ela também é motivada por Cristo. Veja aí comigo do verso 8 ao verso 11. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas é que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. É interessante que o apóstolo Paulo ele vai fazer um contraste da sua vida com a vida dos judaizantes. É interessante que ele vai dizer aqui que tinha muito mais motivos para gloriar em si mesmo. Porém, por causa de Cristo, que antes parecia ser lucro para ele, ou seja, suas atribuições, tudo aquilo que ele tinha, se tornou como perda. O reverendo Hernandes Dias Lopes ele vai dizer: o que estava na coluna do crédito foi para a coluna do débito. Paulo, aquilo que ele tinha como lucro, as suas atribuições, ele passou a considerar como perda por causa de Cristo. Porque aquilo que ele era, aquilo que ele tinha, não significava nada. Porque o principal alvo da sua vida é Cristo. Hendrickson, escrevendo sobre isso, ele vai dizer: a vantagem de ter nascido em um lar cristão e de ter recebido uma maravilhosa educação cristã torna-se desvantagem quando é colocada como base para a qual é construída a esperança para a vida eterna. Isso é muito verdade, porque não é somente nesse âmbito, mas isso pode se tornar um problema em todos os âmbitos. Seja o dinheiro, seja a sua posição social, seja o seu trabalho, seja qualquer outra coisa. Todo degrau
pode se tornar objeto de tropeço se utilizado de forma errada, com intenção errada. Paulo, então, ele renunciou tudo que ele tinha. Paulo renunciou tudo para servir a Cristo. Ele renunciou até mesmo o valor significativo que ele dava a essas coisas que ele acabou de falar. Ele viu que o valor verdadeiro, o verdadeiro valor que ele tinha, não estava nessas coisas, mas o valor inestimável que ele tinha estava exclusivamente em Cristo. Esse foi a sua maior motivação para renunciar a todas as coisas. Cristo, a renúncia, ela é motivada por Cristo. Essa foi a sua maior motivação. Ele renunciou tudo que tinha por Cristo. Ele viu que, embora tivesse vários privilégios, embora tivesse muitas coisas, e ele tinha realmente uma vida muito confortável, mas ele sabia que o maior privilégio da sua vida não estava em seus cargos. O maior privilégio da sua vida estava exclusivamente em Cristo, ao ponto dele considerar tudo isso aqui que ele falou como esterco, comparado com a grandeza de ganhar a Cristo Jesus. Ele considerou todas essas atribuições como esterco, comparado com a grandeza de ganhar o Senhor. Meus irmãos, o nosso maior valor, o nosso maior valor que temos conosco, não está em nossa posição social, não está no seu trabalho, não está na sua inteligência, não está na sua capacidade. O maior valor não está em suas características brilhantes. O nosso maior valor era ter o privilégio de ser chamado pelo Senhor a se assentar na sua mesa. Esse é o nosso maior privilégio. Não é o privilégio de ter um emprego bem sucedido, não é o privilégio de ter uma empresa ou seu trabalho bem estruturado, uma família bem estruturada. O maior privilégio que você tem é fazer parte da mesa de Cristo. Esse é o seu maior privilégio. E é bom poder estar com a consciência tranquila de que, mesmo que a gente renuncie tudo, mesmo que a gente perca tudo, nós ainda teremos tudo, porque nós temos Cristo. Amém. Mesmo que perdemos, mesmo que a gente perca tudo, mesmo que a gente renuncie tudo que temos, nós ainda teremos tudo, porque nós temos Cristo conosco. Nós devemos renunciar à nossa carne e renunciar tudo aquilo que tira o nosso foco, que deve estar apenas em Cristo. É por Ele que nós devemos gastar totalmente, completamente a nossa vida. Nós devemos renunciar tudo aquilo que é secundário e que serve como pedra de tropeço para servir ao Senhor. Paulo, ele também sabia do privilégio que era sofrer por Cristo. Não que ele fosse, como eu disse, um masoquista que gostasse de sofrer. Ele estava literalmente preso nesse momento. Ele estava prestes a morrer. Mas ele tinha em mente que tudo aquilo que ele estava passando valeria a pena. Sofrer por amor a Cristo é privilégio. Não porque sofrer é bom, mas porque todo e qualquer sofrimento não se compara com a glória que há de vir. Nenhum sofrimento, nenhuma dor se compara com a glória que o Senhor enviará. O próprio Cristo, ele nos motiva a renunciar tudo que temos. Esse deve ser um requisito, não apenas para um vocacionado a um chamado específico, como por exemplo um pastor, ou talvez um missionário, mas esse deve ser um requisito para todo e qualquer cristão. Cristo, ele é o nosso maior lucro. E a renúncia, meus irmãos, realmente não é algo fácil. A renúncia é algo muito difícil. Mas nós já devemos ter em mente também que a renúncia não é algo instantâneo.
Aí eu vou para o segundo ponto dessa parte. A renúncia é um processo. Veja comigo o verso 12 e 13. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui chamado e fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Paulo agora nesse momento ele se vê em um atleta, ele usa essa figura, um atleta em plena corrida. Ele vai ilustrar a figura de um atletismo para ilustrar a vida cristã. E vale salientar que naquela época, os Jogos Olímpicos, os atletas eles não participavam da prova dos Jogos para poder ganhar a cidadania de ser um grego, por exemplo. Eles já eram cidadãos gregos e por isso participavam de lá. Assim também é a nossa vida cristã. A gente não participa dessa corrida para ganhar a salvação. A gente participa dessa corrida porque nós já somos salvos. Nós já ganhamos a salvação. E é interessante que, embora Paulo ele fosse um exemplo de cristão, fosse um exemplo de missionário, de teólogo, de uma pessoa muito inteligente, ele vai se mostrar insatisfeito com a sua situação. Ele vai dizer, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. E ele teve muito sucesso, como por exemplo no plantio de igrejas, em discipulado, ou até mesmo sucesso em renúncias que ele já tinha feito. Porém, ele ainda se vê insatisfeito com suas vitórias espirituais. E por esse motivo ele ainda procura melhora. Por esse motivo ele ainda busca melhora. E essa é a tal da insatisfação santa. Ele sabe que isso não acontece da noite para o dia. A renúncia ela é um processo. E um processo muitas das vezes longo e árduo. Mas ele toma a atitude de olhar para frente, nunca para trás. Muitas das vezes, meus irmãos, o que retarda o nosso processo é simplesmente olhar para trás, para os nossos erros, para os nossos pecados passados e tudo mais. Ou talvez até mesmo, usando a ilustração de uma corrida, a gente perde o foco olhando para outros atletas, por exemplo. E aí é nesse momento que a gente perde o foco. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. A gente deve olhar sempre para a frente, para o nosso alvo, não para a direita, não para a esquerda, não para trás. Nós devemos olhar para a frente e fixar os nossos olhos no alvo. Eu lembro muito bem de uma conversa que eu tive com o pastor Guilherme, uns meses atrás, no momento em que eu estava perdido. Eu tinha perdido por um momento o foco. Eu tinha na minha mente, eu lembrava todos os dias de talvez dos meus pecados passados, dos meus erros passados, de tudo de ruim que eu já tinha feito. Chegou um momento que eu disse, Guilherme, vem aqui. Aí ele veio lá da casa dele, a gente foi para o gabinete pastoral. Eu peguei e disse, eu não vou para o seminário mais não. Isso faltando pouco tempo de ir. Eu não vou mais não. Aí Guilherme com o jeito dele, né? Oxe, por quê? Não vai por quê? Disse, rapaz, eu já fiz tanta coisa ruim, meu amigo. Por que Deus vai me chamar um menino desse aí, que já fez tanta coisa errada, que não sabe nem falar direito? Mas eu percebi que nesse momento em que eu estava olhando para trás, eu estava perdendo o foco da linha de chegada, da corrida cristã, da corrida espiritual. Então a gente deve manter, meus irmãos, os nossos olhos fixos na frente, não atrás, não na direita, não na esquerda, mas para frente. E nós devemos fixar os nossos olhos no verdadeiro alvo, naquilo que realmente importa. Em Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se surgiram coisas novas e as coisas antigas já passaram, por que a gente vai ficar olhando para trás e ficar remoendo e se lamentando? A gente deve olhar para frente.
E a renúncia, meus irmãos, é um processo. É assim também na vida de um vocacionado. Tenha em mente que você nunca estará no estado de perfeição. Aqueles que achavam que eram perfeitos eram os próprios judaizantes. A gente deve tomar cuidado com o quê? Com a presunção. A igreja de Sardes julgava a si mesmo como perfeita, mas na avaliação de Jesus, na verdade ela estava morta. A igreja de Laodiceia se considerava rica, mas na avaliação de Jesus era uma igreja pobre, cega e nua. A gente deve tomar cuidado com a presunção. Nós devemos renunciar e não devemos perder o foco daquilo que realmente importa. Tenhamos como exemplo o próprio Cristo. Meus irmãos, se em primeiro lugar a renúncia é motivada por Cristo, em segundo lugar ela é um processo, em terceiro a renúncia ela tem recompensa. Esse é o terceiro ponto desse ponto. Leia comigo o verso 14. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É interessante que quando Paulo utiliza desse termo aqui, prossigo para o alvo, ele não faz uma simples afirmação. O verbo utilizado nesse momento aqui, nessa frase, tem o significado de esforço intenso. Os gregos utilizavam desse termo aqui para definir, por exemplo, um caçador que está correndo atrás de sua presa de forma determinada. Isso é bastante real. Se a gente for utilizar da figura de um atleta, nenhum atleta ele se torna vencedor assistindo o outro e torcendo por ele. O atleta ele se torna um vencedor quando ele vai lá na pista e mostra que quer vencer. Martin certa vez ele disse: Paulo perseguiu os cristãos, agora ele persegue como um caçador o prêmio celestial que é a vocação de uma vida em Cristo. A renúncia ela tem recompensa e a gente deve correr com determinação, não morto, porque você não vai ver nenhum atleta querendo perder não, quando está na pista não. Deve ter determinação. E é interessante que atleta, ele não fica olhando para trás no meio da corrida. Você não vai ver isso em nenhum lugar. Ou nenhum atleta fica se lamentando, por exemplo, se ele tropeçou em algo, ele vai ficar lá no chão se lamentando, não. Ele vai se levantar e correr porque ele quer ganhar. Ele prossegue para a linha de chegada e se esforça completamente para isso. Ele sabe que os erros que aconteceram serviram para o seu aprendizado. Ele tem em mente que as renúncias, o atleta, ele tem em mente que as renúncias que ele fez ao longo do tempo, seja uma dieta regrada, seja um treinamento intenso de corrida, de explosão e tudo mais, ele sabe que essas renúncias valerão muito a pena, porque é muito provável que ele ganhe a corrida por conta desse treinamento, por conta das renúncias. Ele sabe que todas as renúncias que ele fez, dos alimentos que gostava, do seu tempo, muitas das vezes os atletas renunciam até a sua própria família para ir para longe, para ir competir, para ir treinar. Ele sabe que isso é necessário, se faz necessário para o seu treinamento. É assim também na carreira espiritual, meus irmãos. Nós temos que abdicar de muitas coisas, muitas vezes, para sermos contemplados com o prêmio celestial. Muitas vezes a gente tem que renunciar talvez tudo que ele tem para receber o prêmio do Senhor. Porém, toda renúncia, todo esforço, toda dedicação não se compara, como eu já disse anteriormente, não se compara com a recompensa que a gente vai ganhar ao ultrapassar a linha de chegada. Tudo isso, toda renúncia, todo esforço valerá a pena no final. Na vida vocacional, meus irmãos, ao longo do caminho a gente tem que abdicar de muitas coisas. Talvez de coisas que nós somos muito apegados. Bens materiais, posições sociais, seu trabalho, ou até mesmo a sua própria família. E tenha em mente que, porque você é um vocacionado, isso vai se tornar fácil para você. Nada disso. Vai ser pior ainda. Vai ser pior ainda. Você vai sofrer com essas renúncias.
E isso é muito difícil. Paulo ele teve que renunciar a todas as coisas. A posição que ele se encontrava é extremamente confortável. Porém, ele sabia que toda renúncia, todo sofrimento, toda dor não se comparava com a recompensa que ele receberia. Vale muito a pena, meus irmãos, deixar tudo e seguir Jesus. Vale muito a pena. Porque a gente também não fala dos apóstolos que largaram suas redes, que deixaram seus familiares, deixaram tudo para seguir Jesus. Eles largaram tudo para seguir a Cristo. A vida vocacional, ela nunca será fácil. Ela será muito difícil. Mas tudo isso valerá a pena. E eu levo também, novamente, aplicando aos nossos corações, uma reflexão. Será que nós estamos dispostos a largar tudo e seguir ao Senhor? E se Ele nos chamar, será que nós temos essa disposição de largar tudo e seguir ao Senhor? Muitas vezes a gente vem aqui para a igreja, canta lindas músicas dizendo que minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou. Ou se não aquela música, eis-me aqui, amigo, estou a teu dispor, para onde quiseres me enviar. Mas muitas vezes o nosso coração está muito distante daquilo que a gente está afirmando. E a W. Tozer ele vai dizer certa vez, ele disse certa vez, o crente, ele não mente, ele canta. Muitas vezes a gente vem para a igreja, canta lindas músicas, lindas letras, quando na verdade a gente não está vivenciando aquilo que a gente está cantando. E muitas vezes a gente não está disposto a renunciar a tudo aquilo que temos e dizer realmente o hino aqui verdadeiro. E venhamos estar dispostos, meus irmãos, a largar tudo para seguir ao Senhor. Precisamos estar dispostos a largar completamente tudo para seguir a Cristo. Nós devemos renunciar a tudo aquilo que nos afasta, tira o nosso foco. Mas saiba que mesmo que a gente renuncie tudo, mesmo que a gente perca tudo, ainda teremos tudo, porque nós temos Cristo conosco. E aqui eu vou em direção ao terceiro ponto. Se em primeiro lugar a vocação exige cuidado, em segundo ela exige renúncia, em terceiro ela vai exigir o quê? Esperança. A vocação exige esperança. E você pode perguntar, esperança de quê? Que esperança é essa? Em primeiro lugar, uma esperança que transforma vidas. Veja aí o verso 15 ao verso 17. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e em algum aspecto vocês também pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. É interessante, meus irmãos, que o verbo grego utilizado aqui, traduzido como andemos ou vivemos, viver ou andar, significa permanecer em linha, ou seja, obedecer às regras. É um termo utilizado para os militares, naquele tempo, com os militares que deveriam manter em linha reta, ou seja, não se desviar das regras. E há muitos casos, meus irmãos, de atletas que ganharam a corrida, mas perderam por não honrar as regras, por isso perderam a corrida. Talvez eles estivessem sem esperança. Talvez o medo tenha tomado de conta, tenha tomado as rédeas da sua vida, tenha tomado de conta da sua vida. Dominou o atleta completamente, e ele se viu necessário, se fez necessário de recorrer talvez ao método dos ilícitos. É necessário, meus irmãos, que a vida vocacional não há atalhos. Na vida vocacional não há atalhos. Por vezes a gente procura por métodos errados e acabamos ferindo o regulamento que está nas próprias Escrituras. O apóstolo Paulo, mais na frente, ele vai alertar Timóteo dizendo: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E a falta de esperança, meus irmãos, por vezes, faz-nos recorrer a métodos ilícitos, falhando então nos princípios que nunca deveríamos nos desviar deles. Na maioria das vezes, isso acontece quando a gente olha para nós mesmos, para a nossa própria capacidade.
A gente vê, quando olhamos para a nossa própria capacidade, que a gente não tem capacidade nenhuma, não tem capacidade de nada, de ganhar nem nada. A gente confia por vezes nas nossas próprias mãos e queremos andar com os nossos próprios pés e a gente se depara que a gente não consegue fazer nada. Aí nós percebemos o quão incapazes nós somos de conseguir sozinhos. A nossa esperança deve estar firmada em Cristo. E essa, meus irmãos, é a virada de chave, porque quando a nossa esperança está em Cristo, a nossa vida muda completamente. É aí que a gente percebe que conseguimos vencer, mas não vencer sozinhos. Nós conseguimos vencer com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor. Nós não precisamos recorrer a métodos errados ou atalhos. Nós já temos o método e o caminho perfeito para ultrapassarmos a linha de chegada, que é o próprio Cristo. E essa esperança também, meus irmãos, é uma esperança que rejeita o mundo. Veja agora no verso 18 e 19. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Paulo se refere agora, meus irmãos, que ele se refere aos mesmos inimigos que ele citou no início do capítulo. Os falsos mestres, os cães, os falsos com a falsa circuncisão e tudo mais. E é muito provável que nesse momento aqui ele estava triste pelas pessoas que resolveram se render às propostas oferecidas pelos judaizantes. Muito provavelmente ele estava muito triste com isso. Paulo ele se preocupa tanto com essas pessoas e cita novamente os que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Eles sabem que esses inimigos não são inimigos qualquer. Eles trazem propostas chamativas que trazem atenção e que parecem muitas vezes parecer vantajosas. Ele amava tanto aquela igreja que ele estava exortando em lágrimas, usando o exemplo dos que se perderam no caminho. Ele se entristece ainda mais quando ele sabe que o destino do que essas pessoas, o destino pelo qual essas pessoas estavam indo. Ele vai dizer, o Deus deles é o estômago, eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. E novamente eu digo, isso não te lembra nada? Os falsos mestres, os lobos em pele de ovelha, em pele de cordeiro, esses mesmos falsos mestres que temos hoje em dia. Esses falsos mestres que tem, falsos profetas ou qualquer outra coisa do tipo, falsos pastores, eles fazem propostas para aquelas ovelhas mais influenciáveis, como, sei lá, riquezas. Uma pessoa que está pobre e não tem nada, não tem comida na mesa, o cara diz, se você vir para a igreja você vai ter comida, você vai ter muito dinheiro. Aí a pessoa não vai não, Essas pessoas são mais influenciáveis. Mas muitas das vezes o motivo pelo qual elas caem é porque os seus pés estão firmados no lugar errado. Mas quando a nossa esperança está em Deus, é que a gente rejeita uma esperança, meus irmãos, que também que almeja também. É interessante que o Paulo ele vai fazer aqui um contraste daqueles que vivem inimigos da cruz com aqueles que seguem a reta justiça. E essa, meus irmãos, é a incrível notícia. Se o destino daqueles que são inimigos da cruz é a perdição, o destino da gente é o céu, é a própria salvação. Nós devemos esperar ansiosamente pela vinda de Cristo. O apóstolo Pedro disse que nós devemos apressar a vinda do Senhor. E, meus irmãos, a nossa esperança, a esperança de vocacionado deve almejar a eternidade. E aqui eu já termino aplicando essas coisas. Perguntando, como será que nós estamos vivendo, meus irmãos? Será que somos maus obreiros que mais atrapalham os irmãos do que cooperam? Será que nós estamos vivendo como falsos incircuncisos que fazem dessa falsa adoração como meros rituais? Essas pessoas vivem como inimigos da cruz. E no julgamento eles ouvirão do Senhor: lancem fora, servo inútil.
Mas agora eu me dirijo a você, que tem servido ao Senhor de coração, de corpo e de alma, e tem feito realmente um culto diário, uma entrega diária da sua vida ao Senhor. Talvez você esteja passando por coisas difíceis, talvez você esteja sentindo muita dor.